Doutor, o senhor não faz questão nenhuma de esconder a sua paixão pelo PT, pelo que conduz o partido ao longo dos anos. Mas o que garante que essa sua emoção relacionada ao partido não contamine a forma como o senhor olha pelos fatos pelos quais o PT, ou para os quais, ou nos quais o PT está envolvido? Olha, eu acho que um ser humano sem paixão, com toda a franqueza do mundo, acho que pode fazer muito pouco pela sociedade, né? Todos nós temos juízes, desembargadores, ministros, agentes políticos, né, de qualquer natureza, sejam eles representantes em tais ou quais mandatos ou não, ou meramente militantes, que são muito importantes. Acho que a paixão a gente sempre tem que ter. O que a gente não pode ter, na verdade, é um tipo de miopia seletiva, né? Então, olhar para os erros dos nossos companheiros e achar que são menos graves do que os erros, enfim, dos nossos adversários. Então, que crítica eu que nunca o senhor faria? Nenhuma miopia. Porque uma das críticas feitas hoje ao PT é justamente o fato dele não ter a capacidade de reconhecer os próprios erros, ou de não se autocriticar, ou de, nessa tentativa de conduzir ao país a uma união, também fazer questão de manter, de certa forma, essa polarização, por meio de figuras principais como a própria presidente do partido, que é bastante criticada. Como é que o senhor olha para isso e o senhor entende que o PT faz a autocrítica necessária? Não tem a menor dúvida. A cada eleição, a cada congresso nacional, para você ter uma ideia, a gente debate teses nos congressos, nos encontros do partido. E ali a gente tem a oportunidade de rever caminhos que, porventura, tenham se mostrado equivocados, de apontar para novos horizontes. A gente faz isso com frequência. Eu não conheço nenhum outro partido, com todo o respeito aos demais partidos, que faça esse tipo de encontro partidário, esse tipo de congresso. Para além disso, a gente sempre se coloca a autocrítica popular quando a gente disputa eleições, né? E nós ganhamos praticamente todas. Se você for observar, desde 89, nós fomos o primeiro ou segundo lugar. Em 89, o Lula ficou em segundo lugar com uma eleição manipulada, criminosamente manipulada pela imprensa. Em 94, nós perdemos, enfim, para o Fernando Henrique, uma eleição importante e era um debate civilizado. Perdemos em 98, mas em 94, 98, ficamos em segundo lugar. 2002 nós ganhamos 2006, ganhamos 10, ganhamos 14, fomos apeados do poder de uma forma absolutamente criminosa e artificial, e voltamos em 22, mas em 18, o Haddad fez um trabalho magnífico. O Haddad teve 45% dos votos, 47 milhões e 200 mil votos, é muito voto, representando um partido cuja maior liderança estava preso. 47 milhões de votos. Então, o PT, com toda a franqueza, ele faz essa autocrítica nos debates eleitorais. Mas aí é 100% de acerto? Não, ninguém acerta 100%. Eu tenho críticas que eu faço internamente para o partido em relação a determinados rumos. Porque a gente já recebeu várias das pessoas aqui, integrantes importantes do PT nesse debate, e em todo momento a resposta é como a do senhor, mas não se consegue apontar que crítica é essa. Eu quero saber que crítica é essa que vocês fazem para si mesmos. Nomeie ela para mim, se o senhor puder, por favor. Olha, eu acho que o PT precisa, na verdade, rejuvenescer os seus quadros. Isso é uma crítica que eu faço. Precisa empoderar lideranças jovens. Nós temos uma juventude muito ativa, mas, infelizmente, nos últimos anos não apareceram no país quadros políticos, enfim, que tenham condições, eventualmente, de se projetar nacionalmente. Nós elegemos vários vereadores, mas ainda falta um apoio interno para que essas lideranças jovens possam, em algum momento, ocupar postos de poder. Nós estamos mudando isso. Nós temos já algumas lideranças, o ministro Padilha tem investido muito nisso, que já estão ocupando a direção do PT no estado e no município. Elegemos vários vereadores, tem uma vereadora Luna em São Paulo, vereadora Duda Hidalgo em Ribeirão Preto, e no país inteiro. Mas ainda estamos fazendo isso de forma tímida. Tem algumas lideranças do partido que têm um pouco mais de tolerância em relação a excessos que são cometidos em relação à democracia em alguns países vizinhos, e aí a gente pode ter uma ou outra discordância pontual, mas isso é debatido internamente. Então, tem N situações, mas com toda franqueza, perto dos imensos acertos, eu te falo com toda franqueza, passa a ser irrisório e eu não tenho nenhum problema de dizer isso com toda franqueza. Agora, como advogado, essa paixão não me cega. Nada do que eu apontei em relação à Lava Jato, nada do que eu apontei em relação ao bolsonarismo, com toda a franqueza, pode ser num debate franco e aberto, desdito, contradito, negado, confrontado. Isso a gente pode fazer um debate, inclusive com o Deltan, com o Sérgio Moro, para falar das ações que eles, na verdade, as ações que eles dirigiram. Para você ter uma ideia, por enquanto, 1/3 das sentenças do Moro foram revistas por diversos tribunais. Já estamos chegando quase à metade. E seguramente esse número vai aumentar. E por aí vai. Então, essa paixão não me cega na análise jurídica. Não, mas eu colocar um ponto que eu acho importante, só para continuar aqui, que eu acho importante. Eu também queria. Tem um ponto... Bom, temos três aqui. Mas tem um ponto, Marco, respondendo aqui, até indo na esteira do Cine, né? Você colocou que falta o PT rejuvenescer os quadros. Mas um dos problemas que eu vejo é realmente
o PT e o Lula sufocar as novas lideranças. Você vê, por exemplo, que nas eleições da Dilma, por exemplo, o que fizeram com a Marina Silva naquele marketing criminoso, né, foi um absurdo. E quando surge uma nova liderança capaz, eu vejo, por exemplo, o PT sufocar, não deixando novas lideranças crescer. Quando você fala que apoiaria o Lula nas próximas eleições até 2036, de certa forma, isso faz com que novas lideranças não surjam. Então você não acha que é uma contradição isso? E rapidamente, não, Marco, que eu acho que tem alguma coisa ligada aqui. Então, se você tem o melhor jogador no campo, só falar isso assim, se você tem o melhor jogador, na verdade, no banco, você não deixa ele no banco. Você tá com o Messi, você faz o quê? Você escala. Você quer que ele faça gol. Meu amigo, não tem ninguém como o Lula. Doutor, e ele pode ter 70 anos, 80 anos, 90 ou 15. Não tem ninguém igual. O país não produziu, não conseguiu produzir. Mas a vontade de construção de novas lideranças não contradiz com a sua vontade, inclusive, de ter o presidente durante 100 anos, 120 anos, eternamente? Isso não acaba com gerações? Porque acaba, que se você imaginar, outro dia, eu vou dar um exemplo dentro do PSDB, outro dia me falaram de um deputado. Pô, mas ele está há 50 anos como deputado federal. Falei assim, mas o PSDB criou qual espaço para ele, além de ser deputado federal? Porque sempre teve o mesmo governador, sempre o mesmo candidato a prefeito. Tem razão. E sempre o mesmo candidato a presidente. 2 nomes se intercalaram. No PT não está acontecendo a mesma coisa? As novas gerações... O deputado está com 10 mandatos. Também qual que é o espaço que criaram para ele sucumbir, para ele sair desse buraco? Importantíssima a sua pergunta. Posso pegar o gancho do Ilcinho? Já faz um combo aí. Onde entra Marta Suplicy nessa oxigenação democrática? Vamos lá. A Cássio que apertava. Vamos lá. O E o Monteiro achou que você não respondeu a pergunta dele. Vou responder. Então o senhor tem uma demanda encarregada. Vou responder. Encarregada aqui. Eu não gosto de não responder. Vai lá, organiza essa gaveta. Te agradeço demais pela oportunidade. Eu não aguento mais ouvir do Lula desde 89. Lula, todas as eleições. Nós vamos ouvir sempre. A história dele se confunde com a história, enfim, do que houve de melhor no país. Ninguém tem dúvida disso, né? Desde as greves do ABC, desde sempre, né? Um brasileiro por quem eu tenho muita admiração. Acho que todos nós temos que reconhecer, aplaudir, não concordando com ele eventualmente, ou até mesmo concordando, não dá para deixar de reconhecer o papel que ele tem na manutenção da democracia, na defesa da democracia e de uma sociedade mais justa, inclusiva, diversa, democrática, antirracista, solidária, fraterna, enfim. Mas vamos lá, respondendo objetivamente, Wilsinho, e acho que as 3 perguntas dialogam, tá? Por que eu não vejo contradição, tá? O PT está apoiando o Boulos agora. O Boulos tem 40 anos. É uma das lideranças políticas mais preparadas do campo progressista. Vocês vão se impressionar com ele. Eu tenho conversado com ele, a visão que ele tem de economia, essa postura radical que as pessoas estão, digamos assim, vendendo, ela é radical na defesa de princípios e propósitos, na defesa de uma cidade que não tenha 60 mil pessoas passando fome nas ruas. Ela é radical na defesa dessa sociedade que dê mais oportunidades para todo e qualquer brasileiro. Mas é um quadro político da maior qualidade. O PT abriu mão de disputar e está apoiando Boulos em São Paulo, para vocês terem uma ideia. Nós devemos lançar em Natal, uma cidade importantíssima, maravilhosa, por sinal, uma liderança da qualidade da Natália Bonavides. Vamos ter uma deputada Camila, salvo melhor juízo, em Campo Grande? Campo Grande ou Cuiabá? Eles vão me matar, mas... Eles não gostam da confusão. Que é uma liderança maravilhosa, a deputada mais jovem... atualmente, da atual legislatura, vai sair candidata a prefeita. Nós lançamos várias vereadoras. Em Ribeirão Preto, eu te citei, nós temos a Duda Hidalgo, vereadora incrível, foi muitíssimo bem votada, agora teve 50 mil votos para deputada estadual. Lançamos a Luna, que é uma liderança importantíssima aqui em São Paulo. Agora, veja, a liderança nacional, capaz de reconstruir... Camila Jara? Camila Jara, uma deputada incrível. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Estou caçando aqui. Campo Grande, figura Grande, maravilhosa, uma deputada extremamente combativa, mas vamos ter uma candidatura jovem em Cuiabá também. Tá? Eu vou lembrar em breve, tá? Só não sei se vai ser para vereança, por isso a confusão, e peço desculpas à minha querida colega Camila, que é uma liderança luminosa. Então, nos rincões do país... Nós estamos, na verdade, produzindo oportunidades enormes para que lideranças jovens sejam empoderadas e se apresentem como alternativa na ocupação desses espaços de poder. Mas veja, na presidência do país, eu tenho o direito como militante de defender aquele que me parece ser o mais habilitado, o mais preparado para esses desafios enormes de um país, enfim, tão dividido pelo ódio. Eu não vejo, com toda a franqueza, Felipe, como deixar de falar do Lula em qualquer que seja a eleição. Inclusive...
se Deus quiser ele vai viver 120 anos, depois ele nos deixar, nós vamos estar velhinho num programa como esse e vamos falar do legado dele. Vai ser difícil. O Brasil não construiu nenhuma outra liderança política dessa envergadura. Por que nós vamos abrir mão? Entendeu? Jogo de campeonato, você vai deixar de escalar o Messi? Vamos parar de hipocrisia? Você deixa o Messi no banco? Pelo amor de Deus. Joga um tempo só, deixa o imagina, se ele tem condição de jogar os 90 base minutos. também para vir novos, O Lula joga 90 minutos, prorrogação, gol de ouro. Na Copa passada, o técnico de Portugal deixou o Cristiano Ronaldo no banco. Pois é. Bom, é técnico de quem? De Portugal. Nosso país irmão. Mas, doutor, eu queria... Por quem eu tenho tanta admiração. Tenho parentes, inclusive, em Portugal. Mas nós não faremos isso no Brasil. Seria uma irresponsabilidade. Nós vamos pedir pro Lula, não sei se ele vai querer, mas se ele estiver bem, e vai estar bem pessoalmente, porque de saúde ele está magnificamente bem, acho que vocês viram e ninguém vai poder dizer o contrário, mas se ele estiver bem com ele mesmo, tranquilo, e estiver querendo enfrentar mais esse desafio, então nós vamos pedir para que ele se apresente e nós vamos dar para ele, se Deus quiser, o nosso voto, né? Espero que o de vocês também.